Amém. O texto é sugestivo. Falar de altar é falar de sacrifício. É bem verdade que o texto refere-se ao tabernáculo que o Senhor ordenou a Moisés que viesse a construir. Tabernáculo é diferente de templo. Templo, na época dos reis, era um templo físico. O tabernáculo, porém, era portátil, era móvel, ele se movia. Falar de altar necessário é descrever a igreja, os utensílios sagrados da casa, do tabernáculo, da morada do Altíssimo. A Bíblia vai dizer que era separada em 3 compartimentos: átrio, santo lugar e santíssimo lugar, ou santo dos santos. No Santo dos Santos era colocado a Arca da Aliança, que era a totalidade da representação do Deus Todo-Poderoso. Já no Santo Lugar tinha 3 objetos sagrados. Do lado direito, a mesa da proposição, empilhados 12 pães que representava, além das 12 tribos de Israel, total provisão de Deus. Já no seu lado esquerdo tinha a menorá, o castiçal, que iluminava o ambiente, mas encostado com o véu que separava o santo dos santos, estava um altar de incenso ou um altar aromático. Mas já no átrio encontrava-se a pia de bronze, onde os sacerdotes, onde também o sumo sacerdote, no dia da expiação, ele lavava as suas mãos, lavava os seus pés, e a sua imagem, quando ele olhava para dentro daquele recipiente, refletia a sua pequenez diante do Deus Todo-Poderoso. Mas entre a pia de bronze e a entrada do santo lugar estava exatamente o altar de holocausto, e é justamente sobre isso que o texto faz referência. Interessante observar é que no capítulo 6 há algumas observações a serem feitas. Haja vista que o sacrifício de holocausto inicia-se no capítulo 6, versículo 8, onde Deus se apresenta a Moisés, dizendo: Moisés, fala para Arão e para os seus filhos. Ora, a primeira coisa que eu preciso observar é que a ordem não é para o povo de Israel, não. A ordem é para os sacerdotes. A responsabilidade, é com muito cuidado que falo o que vou dizer na época, porque eu não posso ferir o texto. O texto vai me dizer que a ordem de Deus é expressa para Arão e para os seus filhos. Ora, então a ordem é para os sacerdotes, e Deus ordena a eles dizendo: eles têm a responsabilidade de alimentar o altar, de alimentar o fogo do altar. Ora, então a responsabilidade não é de Deus, a responsabilidade é dos sacerdotes. Perdoe, irmãos, eu estou com uma tosse terrível. Então a primeira coisa que eu tenho que entender: de quem é a responsabilidade de alimentar o fogo? De quem é a responsabilidade de manter o fogo aceso? O texto em Levíticos capítulo 9, versículo 24 vai dizer que houve de repente a manifestação de Deus, e ele enviou fogo do céu e atingiu o altar e consumiu todo o sacrifício. Então a primeira lição que eu aprendo: quem manda fogo é Deus. A primeira lição que eu aprendo dentro do texto: quem ensina o fogo é o Senhor. Pregador, qual é a responsabilidade do sacerdote? Alimentar de manhã e alimentar ao entardecer. Oh, glória! A ordem expressa no texto é: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e jamais deverá se apagar. Ora, é uma ordem perpétua. Então Deus envia o fogo, mas a obrigação de manter o fogo aceso é dos sacerdotes. De manhã e de tarde eles deveriam colocar lenha nova no altar. Um sacrifício de 2 cordeiros, colocava um de manhã e o outro ao pôr do sol. Então a responsabilidade que Deus derrama sobre o sacerdote é: a
cada manhã é lenha nova e sacrifício novo. A cada entardecer é lenha nova e sacrifício novo. Glória! O texto continua a partir do versículo 7 e 8. Existia uma segunda ordem, qual? Eles deveriam limpar toda manhã o altar de holocausto, retirar as cinzas, depositar do lado do altar e trocar de veste. Posso falar? Vou falar. E não é doutrina, como diz o pastor, é ensinamento para nossas vidas. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Não estou falando de usos e costumes. Estou dizendo que quando eu for ministrar uma oferta diante do altar do Senhor, existe uma ordem, existe uma decência. Agora observe nós, se lá atrás Deus exigia que o sacerdote tinha que ter uma túnica presa no cinturão e uns shorts por baixo da roupa, que era da cintura até a altura do joelho, é Deus dizendo: eu não olho somente a aparência, eu não olho somente o seu interior, eu observo o que está por fora. Observe o que Deus está dizendo. Quando ele foi ofertar melhor, receber a oferta de Caim e Abel, antes que ele olhava para a oferta, ele olhava para a pessoa. Antes de Deus olhar para o sacrifício, ele olha para mim e para você. Oh, glória! A ordem é: retira a cinza toda manhã, coloque de lado, troca a veste, leve para fora do arraial, e lá ela vai continuar queimando. Aleluia! Sacrifício que eu e você entrega não só queima aqui dentro, quando está lá, leva o camandoreia, levando como mereio que mandorébia. A ordem de Deus era: pega a cinza, pega o que sobrou, coloque do lado, troca de veste e leva para fora do arraial, para um lugar limpo. Aleluia. E hoje é com muito respeito. Se der, eu vou. Se der tempo, eu chego lá. Se me der oportunidade, eu canto qualquer hino. E Deus está dizendo: tem uma ordem, tem um cronograma a ser seguido. Labandereio, condoreio, labatoca, manjona, labateque, mandoreia, ui, colereia. Na atualidade queremos oferecer qualquer coisa para Ele. Deus recebe. Oh, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, se nós olharmos esse texto, nós vamos observar que existia uma ordem para sacerdote, que existia um feito: troca a veste, pega a cinza e leva para fora do arraial, para um lugar limpo. Aleluia. Agora pega. Pastor Rezende, o senhor é expert em fazer churrasco. E domingo nós estamos juntos. Quando? Isso não acontece na casa do senhor, não. Não acontece, não. Mas, quando você vai na casa de um amigo e tem aquela churrasqueira abençoada lá, e sem querer você dá uma espiadinha, e de repente tem o resto das cinzas do carvão que sobrou, você entende: teve churrasco esses dias, mas já passou, já acabou a carne,
Já acabou a maionese, acabou tudo. Quando o sacerdote tira a cinza, entre as linhas está dizendo: esse sacrifício já acabou, põe outro novo. Porque tem gente que vive de sacrifício antigo. Eu já cantei, eu já fui num monte, eu orava, eu estou na credibilidade de Deus, e Deus está dizendo: não, é lenha nova, sacrifício novo de manhã, é lenha nova e sacrifício novo de tarde. Tem que haver uma entrega diariamente. As cinzas é a expectativa daquilo que já passou. Esse sacrifício você já entregou, Deus já recebeu, mas a ordem é: amanhã faz de novo, de tarde faz de novo. E você sabe o que Deus requer de você. Eu não posso dizer o que tipo de sacrifício que Deus requer, mas você sabe daquilo que Ele requer no seu íntimo. Ele está dizendo: eu quero isso de manhã, eu quero isso ao entardecer, eu quero a responsabilidade de manter a chama do altar aceso. É minha, é tua. Deus já mandou fogo, agora é você que alimenta. A prova que é Deus que mandou fogo, teve um profeta que identificou, que não é sacerdote, é profeta. 3 anos e meio sem chover em Israel. Deus fala: Elias, mostra-te a Acabe, reúne o povo no Carmelo, aleluia, e fala que eu vou mandar chuva. Elias reúne os profetas de Azera, os profetas de Baal, que estavam dominando Israel através de Jezabel e Acabe. Todos são reunidos no Carmelo, e o desafio é: o Deus que responder por fogo, esse é Deus. Elias se conhecia de sacrifício. Sacerdote pega do povo, entrega para Deus. Profeta pega de Deus, entrega para o povo. Mas Elias conhecia. Ele reúne o povo e fala: vocês fazem primeiro. Pega o cordeiro, o cabrito, o carneiro e façam. Aí ficaram de manhã até meio-dia. Você conhece a história. Eu aprendi isso na Água Limpa e falo isso com você. Seja um crente bereano, acompanhe o texto se quiserem. Aleluia. 1 Reis, capítulo 18, verso 36. Quando Elias, profeta, mas entendia de sacrifício. 36. Ele permite que os adoradores de Baal e Azera façam primeiro. Depois ele fala assim: não, agora é minha vez. O texto vai dizer que ele vai restaurar o altar do Senhor que estava quebrado. No Monte Carmelo tinha muitos altares, minha irmã, minha cliente fiel. Todo dia ela pega ônibus comigo, existiam muitos altares no Carmelo, mas justamente o de Deus estava quebrado. Quantos altares tem dentro de nós? A pergunta é: qual é o que você mais alimenta o fogo deste altar? Elias começa a restaurar o altar do Senhor que estava quebrado. Pega 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, oh glória, porque Elias entende
que aquilo que é dividido não prospera. Israel e Judá já estavam separados, mas ele pega as 12 pedras, simbolizando aonde há divisão, o reino não prospera. Isso aqui é ensinamento. Ele restabelece o altar, o 36 que eu falei. Com a chegada do pôr do sol, sacrifício de tarde. Eu disse no início, tinha que sacrificar de manhã e sacrificar de tarde. Elias conhecia. Elias para a bagunça dos profetas de Baal, meio-dia. Mas ele só vai entregar a oferta de Deus na hora certa, no momento certo, segundo a ordenança de Deus. Oh glória! Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta o sacrifício, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou seu servo, e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos esses atos de fé mediante a palavra. 38. Então no mesmo instante caiu fogo do Senhor sobre o sacrifício, queimou completamente com toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água. Oh, glória! Só que sacrifício na época de libação era azeite e vinho. Pastor Rezende é bom disso. Só que Elias não tinha azeite, não tinha vinho, porque há 3 anos não chovia, certo? Só que Elias ofereceu, Zaninha, é mais valioso do que isso, porque se não tem chuva, não tem água. Se não tinha chuva, não tinha água. O povo estava sedento, os animais estavam morrendo porque não tinha água para saciar a sede. Mas Elias está dizendo: pega 4 baldes e joga em cima do altar, porque é para Deus. Oh glória! Deixa eu dizer uma palavra para você. Quando você entrega para Deus aquilo que Ele não pediu, Deus fará para você aquilo que você jamais imaginaria que Ele faria. Fogo no altar. O que é fogo? Aí eu fui para a ciência, porque pela Bíblia, vocês são fundamentalistas. Olha o que a ciência diz: o fogo é a consequência de uma reação de combustão química entre um tipo de combustível e um comburente, liberando assim luz e calor. Para que o fogo realmente aconteça, são necessários 3 elementos essenciais: o combustível. O que é combustível? Tudo aquilo que pode entrar em combustão, ou seja, queimar. Os exemplos mais comuns são a madeira, o plástico, o papel, gasolina, álcool, entre outros. O comburente, o elemento que permite a queima, ou seja, que entre em contato com o combustível para que haja combustão. O maior exemplo do comburente é o oxigênio. Oh glória! Aí você faz a pergunta: e aí, pregador, o que isso quer dizer? Faz um favor para você. Faz assim, ó. Inspira. O componente Deus já te deu de graça. Porque o oxigênio é o ar que nós respiramos. O componente Deus já te deu de graça. Quando você respira, Ele fala: só falta o sacrifício, só falta lenha, porque o oxigênio é por isso que no dia que está aquele calor intenso, que as matas pegam fogo, por vezes achamos que alguém incendiou criminalmente, mas na verdade, como o combustível é uma madeira seca, só pelo oxigênio que bate ali já é o comburente. O que falta? O calor intenso para a chama acender. Deixa eu dizer uma coisa: quando você começar a colocar lenha nova, quando você começar a colocar sacrifício novo, Deus está dizendo: é só respirar, é só inspirar, que o fogo reacende, que a chama reacende novamente. Então faz um favor para você: coloca a lenha nova de novo. Para de viver do passado. O passado já passou. Boas são as lembranças, mas Ele nos convida nessa noite: lenha nova de manhã,
lenha nova de tarde, sacrifício novo pela manhã, sacrifício novo pela tarde. Vou finalizar, que amanhã tem mais. Eu não posso pregar tudo que amanhã as irmãs vão pregar. Aleluia. O que isso tem a ver com nós no dia de hoje? Que o Senhor falou que na época dos sacerdotes, é verdade. A primeira coisa que o inimigo começou a destruir para que essa chama se apagasse, porque ele identificou, para que a chama do altar permanecesse acesa, precisava ter um templo, o sacerdote e o sacrifício. Acabando com esses elementos, com esses ambientes, não tinha como a chama permanecer queimando. A ordem é que ela queime, que o fogo arde continuamente e não se apague. Mas o inimigo identificou: se eu acabar com o sacerdote, se eu corromper com o templo, e se eu acabar com o sacrifício, a chama se apaga. Aleluia. Aleluia. Mas aí vem Paulo. Oh, glória. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito? Ou você não ainda entendeu? O inimigo acabou com os templos de antigamente. Aí vem Paulo dizendo: ei, compreenda essa verdade. Vós sois o santuário ou o templo do Espírito que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não pertence a vós mesmo. 20, pois foste comprado pelo alto preço. Você é propriedade exclusiva de Deus. Cuide da morada de Deus. E não falo cuidar somente fisicamente, não. Alimente ele da forma certa. Tá bom, pregador? O templo você já achou. E o sacrifício? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitas pessoas, e aparecerá a segunda. Quem está esperando? Ele veio a primeira para arrancar o pecado, mas a segunda ele vem buscar aquele que foi arrancado o pecado. Glória! Não mais para eximir o pecado, mas para brindar a salvação. Aleluia! A todos os que o aguardam. Glória! Se coloquem de pé, por gentileza.